Que Tiradentes é um herói nacional, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é como ele se tornou um herói nacional. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de como Tiradentes se tornou um herói brasileiro. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você já considerou fazer parte do Story Tour Flix, o clube de membros aqui do canal? Fazendo parte do Story Tour Flix, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. E se tornando membro hoje, já tem uma porrada de vídeo aí para você conferir e maratonar. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. Dia 21 de abril tá chegando e todo 21 de abril acontece o de sempre. As pessoas começam a falar que o Tiradentes é um herói inventado. Mas deixa eu te falar uma novidade aqui. Quase todos os heróis nacionais de vários países, eles são inventados. E com Tiradentes não foi diferente. Mas para a gente saber como é que ele se tornou um herói nacional, a gente tem que voltar um pouquinho na história, lá na queda do Império e proclamação da República. Senta que lá vem a história. Bem, quando o Império foi derrubado lá em 15 de novembro de 1889, não aconteceu apenas a troca de um governo, aconteceu toda uma troca de sistema político. O Brasil, que era uma monarquia, passou a ser regido, passou a ser comandado por uma república. E é aí que mora o problema, porque depois de quase 100 anos de império, agora tinha um novo sistema político em que a população tinha que se acostumar a viver, tinha que entender as regras, tinha que entender a participação política, como é que iria funcionar nesse novo sistema político. O problema mais grave vem justamente da participação política, já que o povo, em sua grande parte, não participou da derrubada do Império e da proclamação da República. Segundo José Murilo de Carvalho, um grande historiador, a proclamação da República o povo assistiu bestializado. Então beleza, já que o povo não participou da proclamação da República, ele tinha que aprender como é que vai funcionar essa República, como é que ela se insere, como é que é a participação política, entre outras coisas. Do outro lado, como os republicanos não tiveram muito apoio popular, o pessoal também gostava muito de Dom Pedro II, gostava mais dele do que da monarquia, que é uma contradição aí em si. Mas depois da queda do Império, os republicanos eles tinham que ensinar a população a viver dentro de um governo republicano. É aí que entra os símbolos, é aí que entra os heróis, é aí que entra os ensinamentos de como é viver dentro de uma república. Desses novos símbolos, um símbolo muito importante era o do herói nacional. Então os republicanos precisavam passar para a nação o ideal de herói republicano para que ele ensinasse com seus valores como é viver dentro de uma república. A luta em torno do mito de origem da república mostrou a dificuldade de construir um herói para um novo regime. Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações, pontos de referência e fulcros de identificação coletiva. São por isso instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos. Não há regime que não promova o culto de seus heróis e não possua seu panteão cívico. Em alguns, os heróis surgiram quase que espontaneamente das lutas que precederam a nova ordem das coisas. Em outros, de menor profundidade popular, foi necessário maior esforço na escolha e na promoção da figura do herói. É exatamente nesses últimos casos que o herói é mais importante. A falta de envolvimento real do povo na implantação do regime leva à tentativa de compensação por meio da mobilização simbólica. Mas, como a criação de símbolos não é arbitrária, exige-se grande esforço e, de certa forma, propaganda. Herói que se preze tem de ter de algum modo a cara da nação. Tem de responder a alguma necessidade ou aspiração coletiva. Refletir algum tipo de personalidade ou de comportamento que corresponda a um modelo coletivamente valorizado. Na ausência de tal sintonia, o esforço de mitificação de figuras políticas resultará vão. Os pretendidos heróis serão, na melhor das hipóteses, ignorados pela maioria e, na pior, ridicularizados. No caso brasileiro, nós tivemos um grande esforço de transformar os heróis do 15 de novembro em grandes heróis nacional. Nesse caso, nós tínhamos 3 fortes candidatos: o Deodoro da Fonseca, logicamente, Floriano Peixoto e Benjamin Constant. Só que nenhum dos 3 tinha as envergaduras de se tornar um herói nacional. Veja bem, Deodoro da Fonseca, apesar de ter liderado o golpe lá em 15 de novembro, ele não era tão republicano quanto se queria. Além disso, ele era um cara bem velhinho, o que lembrava a figura de Dom Pedro II. E os republicanos, no final do Império, usaram muito a imagem de Dom Pedro como um velho que estava gagá,
não tinha forças para comandar o império, para comandar o país no geral, né? Então eles usaram muito essa propaganda, não dava para usar Deodoro, um velho, gagá, como herói nacional. Então a figura de Deodoro perdeu espaço como herói nacional. E por último, Deodoro era militar demais para o gosto dos republicanos, então foi deixado de lado, descartado. Já Benjamin Constant era a figura intelectual do movimento republicano, só que ele não tinha popularidade e nem tinha carisma, então também foi descartado. E Floriano Peixoto era muito apagado. Ele até teve força aí durante a revolta da Armada, mas ele foi descartado, não dava para ser herói nacional não. Por conta da pouca participação popular no 15 de novembro, esses heróis, esses 3 concorrentes, não tinham envergadura histórica, não tinham tamanho para herói nacional e nem tinham popularidade. Então os 3 foram descartados. Aí os caras estavam se pegando, esses 3, bora lá, tereréu, eles vão ser heróis, estavam lá, não vai dar, até que surgiu uma figura do nada, uma figura que ninguém esperava, mas se tornou um herói nacional. Veja bem, ele tinha pose de herói, muita popularidade e envergadura nacional. Ele era quem? Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido pelo vulgo de Tiradentes. Desde a década de 1870, os clubes republicanos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de outras províncias vinham tentando resgatar a memória de Tiradentes. Mas então, quais foram as razões para a adoção de Tiradentes como herói nacional? Em torno da personagem histórica de Tiradentes, houve e continua a haver intensa batalha historiográfica. Até hoje se disputa sobre seu verdadeiro papel na Inconfidência Mineira, sobre sua personalidade, sobre suas convicções e até sobre sua real aparência física. Apesar de tudo isso, a figura de Tiradentes se manteve viva na memória popular, principalmente pela forma violenta que ele morreu. Muitos achavam que a pena imposta aos inconfidentes fora excessiva e bastante injusta. Embora fosse viva na memória popular, a inconfidência era tema delicado para a elite culta do Segundo Reinado. Afinal, o proclamador da independência, Dom Pedro I, era neto de Dona Maria I, contra quem tinha rebelado os inconfidentes. Naquela época, o bisneto da famosa Rainha Louca governava o país. O Brasil era uma monarquia governada pela Casa de Bragança, ao passo que os inconfidentes tinham pregado um sistema republicano. Assim, durante a monarquia, não era fácil exaltar os inconfidentes e Tiradentes em particular. Sempre que isso acontecia, esbarrava na figura da monarquia. Quando a monarquia começou a entrar em crise, a gente teve um verdadeiro duelo de titãs. De um lado, promovido pela monarquia como uma figura heróica, estava Dom Pedro I. Do outro lado, promovido pelos republicanos como uma figura heróica, estava Tiradentes. Esse verdadeiro duelo de titãs virou um símbolo entre o duelo entre monarquia e república do final dos anos 1880. E desse duelo, a gente tem um primeiro fator que levou Tiradentes a ser um herói nacional. Ele foi um militar que lutou numa revolta contra a monarquia. No caso, na época, era a monarquia portuguesa que estava comandando o Brasil. E o segundo fator que transformou Tiradentes em herói nacional era sua fácil associação à figura de Jesus Cristo, o que era muito bom para fazer com que o povo gostasse dele e se identificasse com ele. Ainda na década de 1870, começaram a associar a imagem de Tiradentes a ninguém menos que Jesus. Luiz Gama levou esse paralelo ao pé da letra, escrevendo um poema onde equipara a forca à cruz. Soma-se a isso o fato de Tiradentes ter se vestido de uma figura beata na hora da morte, inclusive beijando os pés de seu carrasco em sinônimo de perdão. A partir de livros e da tradição oral, as representações plásticas e literárias de Tiradentes passaram a utilizar cada vez mais a simbologia religiosa e a aproximá-lo da figura de Cristo. Após a proclamação da República, intensificou-se o culto cívico a Tiradentes. O 21 de abril foi declarado feriado nacional já em 1890, juntamente com o 15 de novembro. As alusões a Cristo também continuaram. O desfile, que passou a fazer parte das comemorações do 21 de abril, lembrava a procissão da Sexta-feira Santa. Durante o desfile de 1890, Décio Vilares, pintor positivista, distribuiu uma litogravura em que aparecia o busto de Tiradentes. Ele tinha uma corda ao pescoço, ordenado com a palma do martírio e os louros da vitória. Além disso, contava com barba e cabelos longos, ar sereno e olhar no infinito. Era a própria imagem de Cristo. Tratava-se sem dúvida de uma idealização, e isso não apenas por fazer parte da estética positivista em idealizar as figuras representadas. Mesmo na representação mais famosa feita por Pedro Américo, a alusão a Cristo é inescapável. Na obra, Tiradentes está despedaçado como se fosse em um altar.
e ao seu lado está um crucifixo. Um dos braços pende para fora do cadafalso, o que é uma citação à Pietà de Michelangelo, obra da qual representa Jesus morto no colo de Maria. Até aquele momento não se tinha nenhum retrato de Tiradentes, muito menos um retrato feito enquanto ele estava vivo. E a melhor descrição que se tinha dele era nos autos, que dizia que ele era feio e espantado. Agora imagina, você tá na balada e você vê uma gatinha, aí você pergunta pro seu amigo, vou chegar nela. Aí o cara fala, vai lá, o máximo que ela pode dizer é não. Ela olha pra você e fala, você é feio e espantado. Isso aí foi o que aconteceu com Tiradentes. Mas enfim, quando você vê alguma pintura, algum quadro de Tiradentes e lembrar de Jesus Cristo, isso não é mera coincidência, isso foi feito de propósito. Fora tudo isso daí, olhe bem para esse quadro, note o formato que o corpo do Tiradentes forma, se não é o mapa do Brasil. Olha aí, não é o mapa do Brasil? Eu tô ficando doido. É o mapa do Brasil, galera. O pintor, né, o Pedro Américo, ele colocou o corpo do Tiradentes como mapa do Brasil para simbolizar que o Tiradentes ele foi despedaçado pelo Brasil, pelo amor ao Brasil. Que lindo, né? Além dos outros 3 concorrentes, Tiradentes também tinha disputa contra figuras heróicas que lutaram contra a monarquia, como Frei Caneca e Bento Gonçalves. O primeiro foi líder da Confederação do Equador e o segundo líder da Revolta Farroupilha. Porém, eles não representavam os ideais que os republicanos queriam. Bento Gonçalves era um cara muito associado a uma revolta de elite e também muito associado aos interesses do Sul. Ele não tinha envergadura nacional. Já Frei Caneca era um forte concorrente para Tiradentes. Afinal, ele era um religioso que lutou numa revolta popular, que era contra a monarquia e também morreu como mártir. Porém, o fator geográfico foi decisivo nessa disputa. Frei Caneca era muito associado ao Nordeste e a uma revolta separatista. Já Tiradentes liderou uma revolta nas principais províncias, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Outro elemento contra o Frei Caneca é que ele liderou uma revolta popular, o que lembrava o povo pegando em armas, saindo para se manifestar, e tereréu, quebrando tudo, e os republicanos não queriam isso, eles queriam deixar o povo lá para escanteio, para que só eles liderassem o país. Os republicanos queriam um herói mais cívico e místico. Por isso, Frei Caneca foi descartado e Tiradentes ganhou mais pontos com os republicanos. Tiradentes não foi apenas a vítima do governo português e de seus representantes, mas até mesmo de seus amigos. Vítima da traição de Joaquim Silvério, seu amigo pessoal ou mais popularmente conhecido como Novo Judas. E vítima também de outros companheiros de conspiração, que como novos Pedros se acovardaram, procuraram lançar sobre ele a culpa. Culpa que ele assumiu de boa vontade. Na figura de Tiradentes, todos podiam identificar-se. Ele operava a unidade mística dos cidadãos, fosse ele a liberdade, o sentimento de participação ou o sentimento de união. Tiradentes não antagonizava ninguém, não dividia o país, não separa o presente do passado nem do futuro. Pelo contrário, ligava a República à independência e a projetava para o ideal crescente de liberdade futura, a liberdade ainda que tardia. Dessa forma, a aceitação de Tiradentes veio assim acompanhada de aceitação nacional, mais do que um herói republicano. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo que eu estou lançando para tirar uma dúvida, que muita gente pergunta se o Tiradentes foi um herói inventado, muita gente também comenta que ele foi um herói inventado, e de fato, a maioria dos heróis, como eu falei no início do vídeo, eles são inventados. Um exemplo é Joana d'Arc. Ela morreu lá na França no século XV e só no século XIX é que ela passou no panteão dos heróis nacionais franceses. Para vocês verem, precisou 3, 4 séculos aí para trabalhar a imagem dela como heroína nacional. Então, basicamente é isso. Se quiserem corrigir alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se quiserem adicionar algo, deixa aqui também. E olha só, eu tenho essa biografia aqui de Tiradentes, tá no plástico ainda, nunca li, porque ó, calhamaço, tá até cheio de poeira. Mas se vocês quiserem uma biografia sobre Tiradentes, comenta aqui que eu posso fazer futuramente. E a maior parte das informações desse vídeo eu tirei desse livro aqui, Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho, que eu citei durante o vídeo. Então deixe o joinha, se não for inscrito, se inscreva e considere ser inscrito no Story2Flix, clube de membros do canal. Dito isso, falou!